profundas riquezas, o saber, conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos externos caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Com essas palavras eu cumprimento a amada igreja, na graça, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido a amada igreja, por favor, que se coloque em pé para louvarmos ao Senhor, com o hino de número 68, onde nós estaremos declarando que nós precisamos de Deus, precisamos do nosso Senhor. Hino de número 68. Amém.
Ainda em pé, irmãos, agora nós estaremos conversando com Deus, orando ao nosso Deus, uma oração de adoração ao nosso Deus. E para isso peço a nossa irmã Shirley, por favor, esteja nos representando diante do nosso grande Deus, numa oração que Ele merece, e Deus merece ser adorado. Vamos orar com nossa irmã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu com vida e saúde, Senhor Deus, que nós possamos estar aqui na Tua presença, ó Pai, para te adorar, Senhor Deus, para agradecer e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, alegres, Senhor Deus, por tanto feito o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ser esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão bondoso, tão misericordioso, ó Pai, para nos salvar, dar seu único filho para morrer naquela cruz por nós, ó Pai. Por isso nós estamos alegres, ó Pai, e felizes, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, no decorrer desse culto, ó Pai, nos abençoando, abrindo nossas mentes, nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, aprender mais de Ti, ó Pai, e guardar nos nossos corações, Senhor Deus, e dar exemplo e testemunho lá fora, onde quer que nós vá, Senhor Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Convido os irmãos assentados mesmo, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 ao 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, 46 ao 49. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Nós fazemos, meus irmãos, pergunto primeiro para mim, nós fazemos o que Deus nos manda? Que essa palavra começa dizendo, que me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Nós fazemos, nós estamos fazendo, nós estamos nos esforçando para fazer o que Deus nos manda. E meus irmãos, onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa vida, colocando os tijolos do dia a dia, dia após dia na nossa vida, onde nós estamos firmando esse alicerce na nossa vida. Porque as dificuldades vêm, porque as dificuldades virão. Ou é o rio, a água que bate com força, ou é o vento que bate com força, ou são os dois que batem com força. E aí? Aqui tem vários pedreiros na igreja, sabe disso. E nós que não somos, podemos aproximar também de entender, é necessário o alicerce forte para as dificuldades, para os temporais. Então devemos agir dessa maneira, dia após dia, firmados no Senhor, prevenidos porque dificuldades poderão vir. E aquela casa, aquela vida que estava firmada no Senhor, na rocha, veio a dificuldade. Não ficou livre da dificuldade, mas atravessou aquela fase, passou por aquele problema. E aquele que não estava alicerçado na pessoa certa de Deus, não se esforçou
não quis, coração duro, quem sabe? E aí veio um momento difícil, a fase difícil da vida. E a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Deus não quis deixar para nós, Jesus Cristo não quis deixar para nós, que a casa somente caiu. Ou que ela foi caindo devagarzinho, ficou que nem a torre de Pisa. Acho que é a torre de Pisa, fica torta assim e tal. Não, Deus quis deixar bem fácil do nosso jeito de entender, simples. Foi grande a sua ruína. Acredito eu então que simbolizando uma casa ficou tijolo sobre tijolo. Ruína, um monte ali de escombros. Pense um pouco para reconstruir aquela casa. Que dificuldade foi. Que dificuldade. Quanto suor iria se derramar para reconstruí-la. Quanto dinheiro gasto, quanta dificuldade. E aquela casa pode cair em cima de você, em cima de mim e machucar. E aí? Então, eu pensando antes, me prevenindo, andando e colocando minha vida nos pés do Senhor, virão as dificuldades. Ele nos ajudará com certeza. E é muito mais fácil no amanhecer do novo dia, eu abrir a janela da casa e respirar um ar, do que eu ter que reconstruir a casa que caiu. Então façamos isso, que possamos colocar a nossa vida realmente nos pés do Senhor. E colocando com a prática do que nós ouvimos. Porque até então aquela outra pessoa também ouviu, mas não botou em prática. Então na prática da sua vida, do seu dia a dia, olhe para você mesmo. Se você perceber que na prática você está falhando ou eu estou falhando, por favor, dá uma mudada, joga mais cimento aí no seu coração e bota aí os ingredientes certos e deixa o negócio bem firme, antes que venha um vento mais forte e possa judiar muito de você e de mim. Que o Senhor muito nos abençoe. Amém. Palavra de Deus no Salmo de número 34. Convido os irmãos a lerem comigo. Salmo de número 34. O versículo 8. Salmo de número 34, apenas o versículo 8, estaremos lendo todos juntos, e diz assim a Bíblia Sagrada: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Esse é o momento onde nós reservamos a Deus, em obediência a Deus, em respeito aos dízimos e às ofertas. E a palavra de Deus diz, esse versículo reforça, ao provai. Faça a prova disso, e você verá bênção do Senhor derramada em sua vida. Se Deus não derramasse bênção na sua vida, Ele não estaria devendo nada para nós, porque é dever, é obediência ser dizimista. Mas mesmo assim, Ele bondosamente nos abençoa. Então, se você quer ter prova, tenha essa prova com Deus. Seja fiel e com certeza Ele será muito fiel com você. E aqui na minha colinha esqueci o número, escolhi um hino para esse momento, tá? O hino 159. Prove bem do bondoso amigo que você terá a vitória com certeza. Eu sou muito franco, devo ficar quieto, disfarçado, que eu esqueci de um hino aqui, mas é o meu jeito. Hino 159, assentados mesmo, mas com todo louvor e com toda adoração ao nosso Deus. Quão bondoso amigo é Cristo.
teremos uma oração agora. Peço à nossa irmã Graça, por favor, que esteja orando a Deus, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e também nos represente pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas. Por favor, vamos orar com a nossa irmã. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Mais um dia vencido, ó Pai, debaixo da Tua graça. Queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai Santo, pelas ofertas, ó Pai, recebidas aqui agora na Tua casa, Senhor. Que o Senhor, ó Pai Santo, dê sabedoria a quem está administrando, ó Pai, para ser ministrado, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, nos trabalhos da igreja, Senhor, para ser benefício, ó Pai, para o Teu trabalho, Senhor Jesus. Pedimos perdão, Senhor, dos pecados cometidos, ó Pai, que somos falhos, ó Pai, diante de Ti, mas a Tua graça, a Tua misericórdia é para conosco, ó Pai. Obrigada pelas bênçãos, ó Pai, obrigada pelas ofertas, mais uma vez, Senhor. Está nas mãos do Senhor, ó Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, eu sei que eu te agradeço. Amém. Amém. Se sua Bíblia está aberta no livro dos Salmos, ainda um pouquinho mais para frente, no Salmo de número 66, os versículos 19 e 20. Na época o pastor Fábio nos ensinou uma canção, né, com esses versículos. Salmo de número 66, não. É isso mesmo, 66, 19 e 20. Perfeitamente. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E com certeza isso é totalmente verdade. E baseado nisso, nessa fé que nós temos em Deus, no poder de Deus através de Cristo, e com liberdade como filhos dele, nós nos achegamos à presença dele para pedir, para agradecer. Nosso irmão Ricardo pede pela saúde de seu cunhado Norberto, pela saúde de sua sogra, irmã Maria Luísa, e pela conversão de seus pais. João Marcos pede pela saúde de sua família, pelos seus estudos e pela nova casa. O Pedro Henrique pede pela saúde de sua mãe e do seu padrasto. Giovane agradece pela Regina, que já está podendo aqui louvar o nosso Deus aqui na casa do Senhor. Isso é muito bom vê-la. E também pede pela recuperação da Cris Mieco. Logo veremos ela aqui também, se Deus quiser. Nossa irmã Pastorinha também pede oração pelo seu filho Paulo, pelo seu filho Rodrigo, pela Josiane, pelos seus netos e também por sua saúde. E agradece por mais um ano de vida e pede por providências de Deus para alugar sua casa. Parabéns, Pastorinha. Deus muito lhe abençoe. João Batista pede pela sua saúde, pela saúde de sua mãe, quer dizer, e pela saúde da irmã Benedita. E Valdir agradece a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida. Pulei aqui. Mas que barbaridade. E a Carmen, nossa irmã Carmen, pede oração pelo casamento. Achei que era pelo seu casamento. Pede oração pelo casamento de Márcia e Leandro. Reconciliação. Pela vida do Pedrinho, pela viagem da Lúcia e do Gil. Então, quando se fala em reconciliação, ontem eu fui no velório de uma prima minha em Campinas, 30 e poucos anos de casado, a vida correndo tudo bem, ela começa a sentir falta de ar, vai para o hospital e morre. Então meu primo já colocou hoje, né, redes sociais que fala, né, que devemos amar mais, beijar mais, tratar melhor a esposa, tratar melhor o marido, porque não sabemos quando pode acontecer o último momento para cada um de nós. Então fica essa dica, né?
E que Deus possa atender esses pedidos. E nessa questão de casamento não é fácil mesmo. É muito difícil quando um casal não está indo bem. Mas o nosso Deus pode consertar isso aí e tornar melhor do que era antes. O casal pode voltar a se amar e amar muito mais e viver feliz e passar até testemunho para as outras pessoas de que Deus fez, ou que Deus fez na vida deles. Mas para isso nós precisamos orar, para isso nós precisamos entregar nossas vidas na presença do nosso Deus. E aproveitando esse momento, eu gostaria de pedir ao Gil e a Lúcia, por favor, que viessem aqui à frente. O Gil e a Lúcia, eles estarão de viagem para o Japão, ficarão um tempinho lá, e nós já aprendemos a gostar deles, e vai fazer falta, né? Uns amigos nossos aqui, ficaram um tempinho lá, mas Deus sabe de tudo, e com certeza será muito bom para eles lá. E aí no tempo do Senhor, eles voltam aqui. Quando voltarem, por favor, com certeza, essa igreja estará com as portas escancaradas para vocês. E nós esperamos e torcemos muito por vocês, tá? Vamos orar, por favor? Querido Deus e Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor, entregar nossas vidas, ó Deus, nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus, pela fé que nós temos no Senhor e a certeza que o Senhor tudo pode, por favor, visita com carinho a cada pedido que foi colocado ali, ó Deus. Em nome de Jesus, atende, alivia as dores, ó Deus, reconcilia, ó Deus, os casamentos que não estão bem. Abençoa os corações abatidos e lutados, ó Deus, e abençoa, ó Deus, este casal que irão viajar, ó Deus, para um lugar bem distante, numa terra diferente, ó Deus, mas que o Senhor proteja eles na ida, que o Senhor abençoe eles lá na estadia que eles estarão ficando lá, o tempo que for necessário, ó Deus, protegendo eles, livrando de todo perigo e todo mal, que eles sejam felizes lá, que se sintam bem lá, ó Deus, e no momento do Senhor, que o Senhor os traga novamente, aqui para Elias Fausto, aqui para juntos honrarmos e glorificarmos ao Senhor. Também, ó Deus, colocamos a vida do Pedrinho na Tua santa presença. Colocamos a vida de todas as crianças na Tua presença. Protege cada um deles, ajuda cada um deles. Pai querido, obrigado por nos ouvir. Tudo isso nós pedimos, tudo isso nós agradecemos e nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, por favor. Estarei dando os avisos agora. Amanhã, o Projeto Ana se reunirá na casa da nossa irmã Cida, na casa do Zé Inalto, às 7h30. A reunião de oração na terça será aqui mesmo na igreja. Quinta-feira, como de costume, estudo bíblico, 19h30. Sexta-feira, aqui é sobre uma confirmação aqui. Esse sexta aqui, agora fiquei confuso, que sociedade que é? O PH, você sabe alguma coisa, Josi? Está confirmada essa? Eu deveria saber e falei. Vê a casa e depois passa no celular. Perfeito, então. Sábado, a UCP tem culto às 10 horas aqui na igreja. A UPA tem uma tarde esportiva às 4 horas da tarde. E a UMP está livre. Mais algum aviso? Que eu não estou sabendo, que eu errei aqui, que é de importância para a igreja? Então tá bom. Então vamos continuar louvando ao nosso bom Deus com a nossa equipe de louvor. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé para estarmos louvando ao nosso Deus
com todo o nosso ânimo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Essa deve ser a nossa oração. Nós devemos permitir que Deus prescrute o nosso interior, para que Deus elimine aquilo de mal que há em nós, muitas coisas que muitas vezes nós guardamos para nós, muitos males, muitos pecados que nós escondemos dentro de nós, e isso nos atrapalha a comunhão com Deus, né? Nós precisamos que Deus verdadeiramente esquadrinhe-nos por dentro, esquadrinhe o nosso andar, todos os lugares que nós possamos ir, todos os lugares que nós fomos, que nós estejamos, que Deus esteja mesmo tendo liberdade na nossa vida, para nos ver por dentro, nos purificar por dentro, né? Que você esteja colocando diante de Deus todos aqueles pecados de estimação que muitas vezes nós temos guardado e que tem nos atrapalhado, que tem nos impedido de ter um relacionamento mais íntimo e mais próximo com Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Vê se há em mim algum caminho mau e coloca em mim um caminho bom. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti.
Santo, Santo, poderoso, que é e que há de vir. Deus da glória, só Tu és digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que é e que há de vir. Deus da glória, és Tu digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que é e que há de vir. Deus da glória, és Tu digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo, poderoso, que é e que há de vir. Deus da glória, és Tu digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Nós cantamos que Deus sonda-me e me conhece por dentro. Nós cantamos que santo é esse Deus, poderoso é esse Deus. E agora nós vamos cantar: quem nos separará do amor desse grandioso Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou
amor de Cristo. E Ele nos promete que se o meu povo se humilhar e orar, Ele inclina os seus ouvidos ao clamor do seu povo. Nós devemos ter certeza disso no nosso coração. Quando nós clamamos a Deus, Ele ouve as nossas orações. Por isso nós vamos cantar: se o meu povo, se nós orarmos a Deus, nos humilharmos diante de Deus, Ele nos atende, Ele ouve as nossas orações, Ele vê as nossas necessidades, os nossos clamores, as nossas aflições, e Ele tem realmente atendido as nossas orações. Nós somos prova viva e todos os dias permanente disso, que Deus atende as nossas orações. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa. Deus tem operado milagres na sua igreja, e por isso nós vamos cantar que nós devemos nos humilhar diante dele e orar com fé e com determinação naquilo que fazemos. Se o meu povo. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos então os ouvirei, eu os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por nós então os ouvirei, eu os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, que mesmo diante das nossas imperfeições, do nosso pecado, da nossa incapacidade, da nossa falta de mérito e valor nenhum diante de Ti, ainda assim o Senhor se importa com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque a Tua graça nos alcançou. A Tua graça que faz com que o Senhor nos veja como merecedores de alguma coisa, não por nós mesmos, mas porque o Senhor nos faz grandes diante do Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja nos usando, o Senhor esteja nos capacitando, o Senhor esteja nos guiando e nos amparando diante das Tuas verdades, da Tua palavra. Que nós sejamos incomodados e guiados todos os dias da nossa vida para o caminho correto que é o Senhor, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, Tu venha ser conosco. Fortalece-nos a cada dia, que o Teu Espírito Santo esteja acampando nos nossos corações, para que nós possamos obedecer ao Senhor e fazer a Sua vontade dia após dia, meu Pai. Eu te peço que o Teu Espírito também esteja iluminando as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações aqui nessa noite, para que possamos receber uma porção da Tua palavra aqui, meu Pai. Que o Senhor esteja usando
o pregador da noite, o pastor Márcio, que o Senhor esteja habilitando ele, que ele seja boca do Senhor para falar ao teu povo aqui nessa noite. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos amparando, meu Pai. Nós sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja nos guiando, nos controlando e nos abençoando todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que eu te oro hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar, fica à vontade. E os pequeninos da igreja? Totalmente masculino. Não. À vontade. Achei que ia ser só masculino hoje. João, ora para nós, João. Por favor. Ninguém? Opa. Senhor amado Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida, que a gente veio aqui para aprender de Deus, que nada acontece de mal para as pessoas, que as criancinhas aprendem e não baguncem na escola, que o pastor fala muito de Deus e a gente aprenda. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra está com o nosso pastor Márcio. Lembrando que o tempo passa muito rápido, final de ano, Márcio passará novamente uma avaliação com o presbitério, né? Para, com facilidade se tornar realmente o nosso pastor. E aí nós não vamos ter que pensar em se fala o pastor, não fala o pastor, é pastor. Ele já é o nosso pastor, já faz um tempo, mas será, enfim, preto no branco, um carimbo ali, o nosso pastor. Que Deus muito lhe abençoe. E que nós possamos estar lembrando nas nossas orações por esse dia, que quer queira, quer não, dá uma certa preocupação, né, pastor? Então obrigação nossa, o carinho que nós temos, orar por ele para essa etapa no final de ano. Mas também é a última. Boa noite, irmãos. Graça, paz. Bom sempre nós estarmos aqui, né? Louvando a Deus e meditando na letra da canção. E tem canções que falam muito o nosso coração mesmo, quando pede para que Deus sonde o nosso coração, para que nós possamos viver mesmo para honrar e glorificar a Deus. Isso mexe com a gente, né? E eu tenho certeza que mexe com você também. Se você deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração, falar o seu coração,
com certeza esse Espírito ele vai falar ao seu coração. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Romanos, de 1 a 11. Capítulo 8, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecador. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Vamos orar, Pai? Mais uma vez nós suplicamos, ó Deus, o teu auxílio através do teu Espírito Santo para as nossas vidas nesta hora, Pai. Precisamos do teu Espírito agindo em nós e através de nós. Ó Deus, precisamos do teu Espírito caminhando entre nós, ó Pai, ministrando ao nosso coração. Precisamos desse Espírito que, ó Deus, nos convença do pecado. Precisamos desse Espírito que nos consola nas nossas dificuldades. Precisamos desse Espírito que leva até o Senhor as nossas orações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos desse Espírito nos guiando, Pai. É a nossa oração nessa noite, Pai. Use o teu Espírito para ministrar o nosso coração, entender a tua palavra, que eu não seja, Deus, uma pedra de tropeço, mas que eu seja apenas, ó Deus, a boca do Senhor e transmita apenas aquilo que o Senhor já revelou para nós. Por favor, faça isso, Pai, que o meu eu caia por terra e que o Senhor seja glorificado, ó Deus, nessa noite. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, quando você e eu, quando nós pensamos no Espírito Santo de Deus, o que realmente vem à sua mente? Quando nós pensamos nesse Espírito Santo, o que vem à sua mente? Quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo ele não é uma influência. O Espírito Santo ele não é uma força ativa, como alguns acreditam. Uma influência de Deus que faz você e eu caminharmos. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele precisa ser tratado, e ao nós referirmos ao Espírito Santo, nós não podemos referir ao Espírito Santo como isso. Isso, não, mas sempre como ele, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. É interessante como nós muitas vezes não damos tanta ênfase ao Espírito Santo. Há até uma brincadeira no meio acadêmico, nos seminários, que diz que algumas pessoas, algumas denominações, elas ficam mais com Deus, as outras denominações ficam mais com Jesus.
e aí mais os pentecostais ficam com o Espírito Santo. Eles tentam fazer essa divisão na brincadeira, mas isso não é a verdade, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é igual a Deus Pai, igual a Jesus, o Filho. Ele é Deus, e muitas vezes nós temos um pouco de receio de trabalhar e deixar o Espírito agir sobre a nossa vida. Nós temos receio de deixar esse Espírito ministrar o nosso coração, tomar conta da nossa vida. Nós temos um pouco de medo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tanto é que ele é uma pessoa que na Bíblia muitas vezes ele é chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, ele é chamado também de Consolador, e entre tantos outros nomes, nós podemos encontrar o Espírito Santo sendo chamado na palavra de Deus. Para nós termos a ideia, ele estava ativo na criação de Deus. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito estava na criação e ele foi o agente de Deus. Esse Espírito Santo, ele agia em certas pessoas em momentos especiais no Antigo Testamento. Em certos momentos que Deus queria trabalhar, agir na história, esse Espírito Santo, ele descia, ele tomava essa pessoa, e essa pessoa fazia algo extraordinário acontecer, através do poder do Espírito Santo, e depois esse Espírito Santo se retirava dessa pessoa. O Espírito Santo, ele agiu nessas pessoas, em várias pessoas. O Espírito Santo, ele convence o homem. Ele nos convenceu, ele convenceu em você do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz isso. É o Espírito Santo que convence as pessoas, não somos nós. Você pode enjoar, debruçar, ter a maior didática para falar com uma pessoa sobre Cristo, sobre Jesus, sobre o plano de salvação, mas é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que ministra ao nosso coração. O Espírito Santo, ele é o agente pelo qual a Escritura foi escrita. Você sabia disso? Que a Bíblia foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo de Deus. E por que muitas vezes nós temos tanto medo desse Espírito Santo? Esse Espírito Santo sempre esteve envolvido no ministério de Jesus. É só nós olharmos para Jesus, o nascimento de Jesus. Ele foi concebido pelo poder, pela obra do Espírito Santo. Nós podemos ver isso no batismo de Jesus, na tentação de Jesus, ele levou Jesus para ser tentado, na unção de Jesus, nos milagres que Jesus fazia, era tudo o Espírito Santo que estava ali agindo. Na ressurreição de Jesus, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Mas irmãos, existem muito mais coisas para se falar do Espírito Santo, infinidade de coisas, mas já deu para nós percebermos com quem nós estamos lidando aqui. Já deu para perceber quem é esse Espírito Santo com essas poucas palavras que eu estou falando. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando tanto do Espírito Santo? Porque esse capítulo que nós, ou esse texto que nós lemos, que provavelmente envolve todo o capítulo 11 de Romanos, mas somente os 11 primeiros versículos, mas todo esse capítulo 11, nada menos, nada mais, o Espírito Santo é falado quase 20 vezes, só num capítulo. Isso quer dizer que a ênfase está no Espírito Santo, algo que o Espírito Santo fez, algo que o Espírito Santo está fazendo, algo que Deus está querendo que nós olhemos e vemos o que o Espírito Santo está fazendo, ou fez na vida de algumas pessoas, e está fazendo hoje na vida das pessoas. Só para nós entendermos o contexto, essa carta ela possui como tema justificação pela obra, pela graça, desculpe, não pelas obras. É o tema central da carta de Romanos. A carta de Romanos ela é escrita para mostrar que nós somos justificados pela graça através da fé em Jesus Cristo. Portanto, para o judeu e também para muitas pessoas hoje, isso é loucura. Uma pessoa ser justificada não por obras, mas pela graça. Para o judeu isso é uma loucura. Como que eu posso ser justificado por Deus? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer obras, eu preciso fazer alguma coisa para ser justificado diante de Deus. Mas nessa carta Paulo ele vai resolver esse problema. Ele vai resolver esse problema. Ele vai mostrar que nós temos liberdade, independente das obras. Nós não somos condenados, nós somos justificados independente das obras que nós fazemos, pela graça de Deus.
E Paulo então resolve todo esse dilema, todo esse problema que o judeu não cria e que muitos hoje não creem. Muitas pessoas hoje acham: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer caridade, eu preciso fazer boas obras. Eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos fazer, mas eu digo que nós precisamos fazer para ser justificado, essas pessoas pensam. Eu preciso fazer obras de caridade para receber a justificação da parte de Deus. E Paulo, nesse capítulo 8, ele vai resolver esse problema. Por isso que ele já começa de cara do capítulo 8 dizendo essa frase: agora, pois, já nenhuma condenação há. Ele já diz isso. Isso é um absurdo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós não podemos pegar esse capítulo 8 e isolá-lo, porque é uma carta. Se nós observarmos no capítulo 3 até o capítulo 7 de Romanos, vai mostrar, os textos vai mostrar que detalha como Cristo liberta da condenação. Vai mostrar como que Cristo fez isso, como que Cristo liberta da condenação as pessoas. Mas agora no capítulo 8, ele vai querer mostrar como o próprio Espírito Santo confirma isso. De fato, que os crentes não enfrentarão condenação. Do capítulo 3 ao 7, ele vai mostrar, ele vai detalhar como que Cristo faz isso. Agora no capítulo 8, ele vai provar. Ele vai provar que o Espírito Santo, de alguma forma, ele nos ajuda a não sermos mais condenados. E diante disso, diante do Espírito Santo ser tão evidente nesse capítulo, nós vamos ver algumas coisas que o Espírito confirma para que nós não sejamos condenados, para que nós não sejamos punidos por Deus. E é por isso que eu gostaria de trabalhar e tratar desse tema com os irmãos, do pecado à justiça. Do pecado à justiça. E a primeira coisa que nós podemos observar nesse texto ele nos livra do pecado e da morte. O Espírito Santo, ele prova que nós não somos mais condenados, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nos livrando do pecado e da morte. Os versículos 2 e 3 vai mostrar isso, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos livra, a lei do Evangelho da vida de Cristo veio a nós através do Espírito Santo. Ele nos livra dessa lei do pecado e da morte, ou seja, nunca mais nós seremos condenados, porque nós somos libertados da lei e da sua justa punição. Justa punição. O próprio livro, a própria carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23 diz isso, porque o salário do pecado é a morte. A lei diz isso. O salário do pecado, a justiça de Deus para o pecado, para aquele que vive uma vida de pecado, é a morte. Mas aqui nós podemos entender que aqueles que estão em Cristo Jesus, que receberam esse Espírito Santo que nós conhecemos, ou pelo menos nós ouvimos um pouco falar sobre ele hoje. Quem recebeu esse Espírito Santo não é mais condenado, porque ele nos livra do pecado, ele nos livra da morte. Ele fez isso, cada um de nós, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Toda vez que uma pessoa ela aceita Jesus, a obra regeneradora do Espírito Santo liberta ela do poder e da penalidade do pecado. Do poder e da penalidade do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais algemados e acorrentados pelo pecado, porque agora esse Espírito Santo nos libertou dessa lei do pecado e da morte. Isso é tremendo saber, que esse Espírito Santo fez isso, e ele prova fazendo isso. Nós nunca mais iremos experimentar a punição do pecado, porque esse Espírito é o agente da salvação, é ele que nos salva, é ele que ministra o nosso coração. E isso é tão tremendo, irmãos, é tão maravilhoso ver o Espírito Santo transformando vidas, agindo na vida das pessoas, mudando a vida das pessoas.
convencendo as pessoas de quem elas são e que elas precisam de Deus. Hoje nós experimentamos uma experiência ímpar aqui, ímpar, experiência fantástica de ver pessoas se entregando aos pés do Senhor no nosso encontro de casais. Foi algo tremendo, emocionante de ver o que o agir do Espírito faz na vida de uma pessoa, o que o Espírito Santo pode fazer. E sabe o que ele fez hoje à tarde? Ele livrou essas pessoas do pecado e da morte. Simplesmente o Espírito Santo tira a punição justa de Deus sobre a vida dessas pessoas. Porque quando as pessoas ainda não têm esse Espírito Santo, quando as pessoas ainda não foi regenerada, não recebeu esse Espírito Santo, a condenação está sobre ela. Ela é uma condenada. Mas aqueles que receberam Deus, diz, nenhuma condenação há. Nós não recebemos mais a punição de Deus, porque agora esse Espírito Santo, que é o agente da nossa salvação, ele faz parte da nossa vida, e ele nos livrou disso, ele nos tirou disso. Ele prova que nós não somos condenados quando ele nos livra do pecado e da morte. Ele nos livra, irmãos. Ele me livrou, ele te livrou. Mas não apenas ele nos livra e deixa assim, e deixa por deixar. Mas a segunda coisa que eu posso observar nesse texto é que esse Espírito Santo, ele nos capacita a cumprir a lei de Deus. O Espírito Santo, ele não apenas nos livrou do pecado e da morte, mas ele nos capacita a cumprir a lei de Deus. Quando uma pessoa ela é salva, ela é liberta do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Não da presença do pecado. O pecado vai estar aí. Nós teremos luta, e essa luta é ferrenha. Porque se você pegar o capítulo 8 de Romanos e começar a ler e seguir, você vai ver que há uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito e a carne. A luta é ferrenha, mas o Espírito Santo, ele nos capacita a cumprir a lei de Deus, ele nos dá condições de que o pecado não nos domine mais. Então nós não temos mais desculpas de falar, eu não consigo vencer o pecado, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês, habita dentro de mim. E se esse Espírito de fato habita dentro de mim e de você, ele nos capacita. Olha o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo esse Espírito. Nós não andamos mais sobre a carne, segundo a carne, mas nós andamos pelo Espírito, porque ele nos capacita a andar pelo Espírito, porque agora ele habita dentro de nós, ele está dentro de nós, ele está dentro de você. Esse Espírito que eu falei, que fez tantas coisas, esse Espírito que é Deus, esse Espírito que estava lá na criação, que o Espírito de Deus movia sobre as águas, esse Espírito Santo que fez coisas extraordinárias, inclusive tirou vida de pessoas, Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus ceifou a vida deles. Esse mesmo Espírito, sabe onde ele está? Dentro de nós, deu de você. Por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque dentro de nós habita um Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da Trindade, e ele nos ajuda a vencer, sabe o que? Essa natureza pecaminosa que nós temos. Ele nos ajuda a vencer o pecado, o desejo que nós temos, de se irar com as pessoas, de ter raiva daquela pessoa, aquele desejo que eu tenho de fazer coisas erradas com certas pessoas. Ele me ajuda a dominar isso, ele me ajuda a controlar isso, aquele desejo que eu tenho de fazer coisas que Deus não se agrada, esse Espírito me freia, porque ele é a função dele também. Interessante que Ezequiel já havia dito isso, lá atrás, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20, diz assim, dar-lhes-ei um só coração,
Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e se executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando eu digo que as canções ministram o nosso coração, falam o nosso coração, eu estava meditando nessa última canção, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe que povo que a Bíblia está falando? O povo que se chama pelo nome do Senhor, é o povo dele, é o povo que ele deu o Espírito Santo, é o povo que ele tirou esse coração de pedra, literalmente pedra. Vocês já viram um coração de pedra, irmãos? Não existe um coração de pedra, literalmente falando. Nosso coração, ele é de carne já, mas Deus faz uma ilustração, que o coração é tão duro para entrar as coisas dele, que é um coração de pedra, um coração duro. E ele tira esse coração, é ele que tira, não são as pessoas não, ele tira, para que andem nos meus estatutos. Ainda Ezequiel, um pouquinho à frente, 36, ele diz quase a mesma coisa, ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós, olha que maravilhoso, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O Senhor vai fazer isso. O Senhor, ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, e olha o que ele faz: e farei. Eu vou fazer, o Espírito Santo vai fazer, que vocês andem nos meus estatutos. Então a prova que nós não somos condenados mais, é justamente isso. É esse Espírito que nos capacita a vencer o pecado, a falar: não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não vou falar, não, eu não vou pensar, não, eu não vou atirar. O Espírito Santo faz isso, é Ele que faz isso, Ele capacita você, Ele me capacita, porque se não fosse Ele, irmãos, não existe aquele homem bonzinho não existe aquela pessoa que você olha e fala assim: nossa, que bonzinho, dá até vontade de levar para casa, leva para casa para você ver o bonzinho que é. Ninguém é bom não, ninguém é bom, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, diz a palavra de Deus, todo mundo é mau, mas o que ainda nos freia, sabe o que é? É esse Espírito. Esse Espírito nos capacita, e porque Ele nos capacita, nós podemos ter a certeza que nós não seremos condenados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo, além de livrar do pecado e da morte, ele capacita eu e você a caminharmos até aquele grande e glorioso dia. Mas não somente isso. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o Espírito Santo, ele muda a nossa natureza. O Espírito Santo muda, a mudança na nossa natureza. Os versículos 5 a 11 vai dizer isso. É interessante nós observarmos algo, irmãos. Deus, ele nunca divide as pessoas, ele nunca fez divisões de pessoas por sexo, por raça, por classe social, ou por o seu nível de educação, de QI. Deus nunca fez isso. Deus nunca falou assim: eu vou querer você porque você é mais inteligente do que ele, ou eu vou querer você porque você tem um pouquinho mais de posse do que aquele, ou eu vou querer aquele lá porque aquele lá tem uma corzinha e você não tem, ou vice-versa. Deus nunca fez isso. A preocupação de Deus, sabe qual é? Se eles seguem ou não Ele. Aí sim, há essa divisão, e nós podemos ver claramente que existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas
baseados nesse texto. O primeiro deles é aqueles que se inclinam para as coisas da carne. E o outro grupo é aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Só existe dois grupos. Aqueles que buscam fazer a vontade da carne e aqueles que buscam fazer as coisas do Espírito. Logicamente, irmãos, que existem graus nesses dois tipos, desses dois elementos. Existem graus dentro dessas categorias. Como assim, Márcio, graus? Existem cristãos que foram regenerados por Cristo, que não se importam com as coisas do Espírito como elas deveriam se importar. Existem crentes que não dão um devido valor para as coisas do Espírito, como deveriam dar. Existem pessoas não cristãs, que não conhecem a Deus, que se comportam melhor do que os crentes. Existem esses graus, mas a verdade é uma só. Apesar desses graus, as categorias em si, elas são absolutas. Um vai buscar fazer a vontade da carne, e o outro vai buscar fazer a vontade do Espírito. Só existe esses dois tipos de pessoas. E aí a palavra de Deus no versículo 8 diz assim: quem está vivendo na carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Quem vive na carne não agrada a Deus. Mesmo que o seu consciente, o seu inconsciente, mesmo que a pessoa tenta se justificar, se auto-justificar para si, porque as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso para amenizar a dor e o sofrimento. Auto-justificação. Ah, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Deus me ama. Ele não vai me rejeitar. É a mesma coisa que você sair aí fora e perguntar para as pessoas: você vai ser salva? Você vai para o céu? Qual a resposta da pessoa? Lógico que eu vou. Porque eu não mato, não roubo e não fumo. Porque ela tenta se auto-justificar. É porque ela faz algumas coisas boas, então as coisas que ela faz assim ruins, não são tantas assim. Porque as coisas boas são maiores. E aí nós demos até um exemplo aqui esses dias, na escola bíblica dominical, ou na quinta-feira, eu não lembro. Se uma pessoa, se um rapaz assassinasse o seu filho, ele assassinasse o seu filho, e ele fosse diante do juiz, e ele chegasse para o juiz e falasse assim: ô juiz, eu matei aquele menino, mas eu fiz tanta coisa boa, olha para você ver, eu só fiz aquilo com ele, mas olha quantas coisas boas que eu faço. Se esse juiz soltasse esse homem, você acha que o juiz foi um mau ou um bom juiz? Na sua cabeça você vai estar assim: ele foi um mau juiz. Assim é o nosso Deus. Deus, ele é um bom juiz. Ele é um bom juiz. Quem vive na carne não agrada a ele. Não agrada a ele. Porque quem tem o Espírito Santo não vive na carne. É por isso que o versículo 9 diz isso: vós, porém, não estáis na carne. Olha o que Paulo está dizendo: vocês não estão na carne. Mas como? Se de fato o Espírito Santo habita dentro de vocês. Se vocês receberam o Espírito Santo. Porque se alguém não recebeu esse Espírito Santo, esse tal não é dele. Ele não pertence. Porque se nós temos esse Espírito Santo, a nossa natureza, ela é mudada. Ele muda, ele transforma a nossa natureza. Paulo diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Essa palavra é muito dura para nós. Essa palavra é muito dura para nós. Saber que se nós vivermos na carne, nós não estamos agradando a Deus. Nós só vamos agradar a Deus se nós vivemos no Espírito.
Como que eu vivo no Espírito, Márcio? Buscando as coisas do Espírito, pedindo para o Espírito me encher, fazendo aquilo que Deus se agrada, porque o Espírito não é uma força ativa, como eu disse, ele não é uma força ativa, não, ele é Deus, é uma pessoa, é alguém que você pode falar com ele. Espírito Santo me encha, Espírito Santo me ajude, Espírito Santo me faça, é isso. Eu tenho que dar liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida. Uma das recomendações que nós temos, isso eu posso falar, né? Depois, se eu não puder falar, o Cláudio vai puxar minha orelha. Que nós temos aqui no encontro de casais deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Porque senão vai ser apenas um conhecimento. Conhecimento é conhecimento. Por mais que as pessoas não tirem de você, é apenas um conhecimento. Se você ler a Bíblia apenas para conhecimento, vai ficar como conhecimento. Agora, se você ler a Bíblia e deixar esse Espírito Santo agir na sua vida, ministrar o seu coração, atuar na sua vida, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Porque esse Espírito Santo, ele muda a nossa natureza. Ele muda a nossa natureza, ele nos inclina para as coisas dele, do Espírito. Do Espírito, se de fato nós temos esse Espírito Santo. E no versículo 11, no 10 ele termina a dizer: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. É justamente isso, ele muda a nossa natureza. É como se nós estivéssemos mortos para o pecado. Eu não estou vivo para o pecado, eu estou vivo para as coisas do Espírito, mas não para as coisas do pecado, se esse Espírito habita dentro de mim. Aí no 11, ele termina dizendo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso é tremendo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe esse Espírito Santo que nós estamos falando? Ele vai ressuscitar vocês para a glória. E esse Espírito, ele vai dar vida após a morte. Ele vai vivificar esse corpo mortal. Ele vai te dar vida. E sabe qual é a prova disso? Porque ele habita em vocês. A prova que nós seremos ressuscitados no último dia, como Cristo foi, é justamente essa: por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a prova. Se nós temos o Espírito e você tem o Espírito Santo, você não é condenado. É por isso que lá no final do capítulo 8, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? E aí ele conclui: nada pode nos separar. Nada pode nos tirar desse amor. Por quê? Porque o Espírito Santo já está em nós. O Espírito Santo já faz parte da nossa vida. E por causa que esse Espírito faz parte, nós seremos ressuscitados com Ele. Ele vivificará o nosso corpo mortal, Ele vai nos dar vida. Essa é a prova. Então nós podemos dizer em alto e bom som: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você, irmão. Você não é condenado por Deus. Deus não vai te punir, Deus não vai te dar sentença, condenado. Ele vai dizer: vinde a mim, benditos, vinde a mim, porque você recebeu este selo, que é o Espírito Santo, que é o Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Se temos o Espírito Santo, seremos ressuscitados, como o seu Filho foi. A pergunta é: você tem o Espírito Santo de Deus? Você recebeu o Espírito Santo do Senhor? Você sente que Ele te livrou do pecado e da morte? Você percebe que Ele te capacita a vencer esse pecado? Ou os pecados? Você entende que Ele mudou a sua natureza? Isso é prova. Isso é prova que você tem o Espírito Santo. Isso é prova que você não é condenado. Você sente isso? Ou ainda você não consegue dizer não para o pecado? Você não consegue falar não para as coisas da carne.
Peça para que esse Espírito, se está aí dentro de você ou se ainda não está, entre. E eu queria que, como eu disse, eu não gosto de fazer isso porque apelos parece que é uma coisa forçada do homem, fazer apelo. Eu estou forçando você a tomar uma decisão, mas não quero forçar você. Eu quero que esse Espírito que nós estamos falando aqui possa ministrar o seu coração. E eu queria que você sentisse desse Espírito, se você quer, que ele faça parte da sua vida. Que ele te ajude a tirar essa condenação. Quem sabe na sua consciência há um peso na sua consciência. Quem sabe você não tem paz ainda no seu coração. E essa noite Deus falou ao seu coração e você quer, eu quero esse Espírito, eu quero ser livre, eu não quero ser mais condenado. Eu quero declarar essas palavras, que nada vai me separar do amor de Cristo, que nem mesmo a morte. Isso é tão forte que às vezes a gente lê e canta, como nós cantamos aqui, quem nos separará? Mas nós declaramos que nem a morte vai nos separar do amor de Cristo, nem a morte, irmãos. Ou seja, nós declaramos, e a carta aos Romanos diz, olha, você pode ser condenado à morte, isso não vai te separar do amor de Cristo. E mesmo se você morrer, você não vai ser separado, porque Ele vai ressuscitar o seu corpo, vai vivificar o seu corpo mortal. Todos nós seremos ressuscitados, até os não crentes, mas com nós é diferente. Nós seremos ressuscitados para a vida eterna, para a glória, para a salvação. Sabe por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo. E quem recebe o penhor do Espírito, o selo do Espírito, a marca do Espírito, o Espírito não sai mais. Ninguém pode tirar, nem Satanás, nem profundidade, nem principados, nem qualquer poder, nem qualquer criatura. Porque eu estou bem certo que nada pode me separar desse amor de Cristo Jesus. Que Deus possa derramar o seu Espírito sobre a sua vida, se você ainda não tem. Como eu disse, eu não gosto de fazer apelos, mas eu queria que abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E eu queria que você, que ainda não tem o Espírito Santo, se porventura você não tem o Espírito Santo, porque não tem como eu saber se você tem ou não, só Deus sabe, e você sabe. Eu queria orar por você. E depois eu gostaria que o grupo de louvor estivesse vindo aqui à frente. O grupo de louvor pode já vir aqui à frente, só para cantar. Nós não teremos o amém tríplice de novo, tá? Me perdoem por isso. Quem nos separará? E eu gostaria que terminasse o culto cantando essa música. Após eles cantarem, nós estamos encerrados. Antes eu queria orar por você. Eu queria que você abrisse o seu coração para receber o Espírito Santo, se você ainda não tem. O Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui. E ele pode mudar o nosso ser. Ele é poderoso para fazer isso. Não é a minha didática, não é o meu apelo, mas é Ele. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, que convence do pecado, da justiça e do juízo, Deus, possa nessa hora, Deus, habitar em cada coração, possa nos encher, possa nos envolver, possa, ó Deus, aflorar em nós esse conceito que nenhuma condenação há mais. Nós não somos condenados porque o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou, Pai. O Senhor nos livrou da morte, do juízo. O Senhor mudou o nosso ser. O Senhor mudou a nossa natureza, essa natureza má. Ó Deus, o Senhor nos ajuda a vencê-la todo dia, todo instante. Ó Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude cada dia a vencer. Eu quero que nessa hora, se alguma pessoa ainda não aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, que essa noite seja um marco nesta vida, que essa noite possa ser, ó Deus, ter transformações de vida, não, ó Deus, por aquilo que eu estou falando, não por causa de um momento, de uma emoção, mas por aquilo que o Teu Espírito mesmo vai ministrar, ó Deus, nesse coração. Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem liberdade, Pai, para ministrar, ó Deus, ao coração aqui nessa noite. O Senhor tem total liberdade, Pai, para atuar, ó Deus, na vida dessas pessoas que ainda, ó Deus, não tem o Teu Espírito. E nós que temos, Espírito Santo do Senhor, nos ajude a vencer essa carne,
que as nossas inclinações possa ser para o Senhor, que nós possamos nos inclinar, cogitar das coisas do Espírito e não da carne. Por favor, nos ajude a vencer a nossa natureza, a nossa carne. Faça isso, mortifique de uma vez por todas essa carne que nos quer levar para a morte, para a perdição. Faça isso, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé e após a canção nós estamos encerrados. Thank you.